tô falando do famoso, badalado, conhecido dólar eventual. Para falar de dólar eventual, vamos falar um pouquinho desse instituto tão importante, né? Uma modalidade de dolo que foge à regra. Por que foge à regra? Vejam, dolo, sua estrutura, o seu próprio conceito, quando a gente aprende dolo, a gente sabe que ele é um sinônimo de intenção. Intenção, finalidade, vontade, isso é dolo. Crime doloso é o crime que tem intenção, que tem finalidade, que tem vontade. Tudo bem? Tá. Mas o dolo eventual é um dolo, isso eu gosto de chamar assim, na minha doutrina particular, né, no meu livro, no meu manual de direito penal, né, parte geral e parte especial, publicado na editora Foco, eu chamo este dolo de dolo sui generis. E por que ele é um dolo sui generis? Porque o único dos dolos, das classificações de dolo que a gente conhece, que não há qualquer intenção de cometer crime por parte do agente. Todas as classificações de dolo clássicas que a doutrina trabalha, ela o dolo é a intenção de gerar resultado, ou havia alguma intenção por trás de gerar resultado e as características vão aparecendo. Dolo direto em segundo grau, dolo geral, todos esses dolos têm uma intenção criminosa de acordo com as caracterizações da situação concreta. O dolo eventual não. O dolo eventual é um dolo sem intenção. Sem intenção de gerar qualquer resultado criminoso. Então é um dolo sui generis, porque continua se chamando dolo, o agente continua respondendo pelo crime doloso, com a pena do crime doloso, e atenção, não existe diferença de gravidade, de pena, nem no abstrato, nem concretamente. Quem juiz que faz isso está cometendo um erro crasso. Não se mexe em valor de pena de acordo com espécie de dolo. Dolo é dolo. E esse dolo, o crime é doloso, por exemplo, homicídio, 6 a 20 anos, ponto. E não tem intenção. E essa é a primeira coisa, é um dolo sem intenção. Mas como é que eu enxergo uma questão com dolo eventual? Muita gente grava durante o estudo da faculdade, e atenção que isso é uma dica preciosa, as pessoas gravam na faculdade assim, o dolo eventual é aquele em que o cara assume o risco de ocorrência do resultado. Isso não está errado, mas isso nos leva a erros bobos na prova. Porque quando o examinador coloca um caso concreto, como ele costuma trabalhar bastante em prova, quando quer mexer nesse assunto, por exemplo, um acidente de trânsito, o cara avançou o sinal, e lá ele vai dizer, o sinal estava vermelho, ele passou direto e bateu com o carro, e matou uma pessoa. Aí lá no gabarito, nesse caso, pode-se dizer que, um gabarito assim, responde pelo crime doloso em face do dolo eventual, já que assumiu o risco de ocorrência do resultado. Aí você vai dizer, ué, assumiu o risco de ocorrência do resultado? Está certo. Isso está certo. Na verdade, não está. Porque, ao avançar um sinal de trânsito, o cara não assumiu risco nenhum. A verdade é que ele praticou uma conduta arriscada, imprudente, negligente, desatenta, precipitada, o que é culpa. E aí, a gente pode ter confusão na cabeça quando fala em assumir risco e confunde a cabeça. O assumir risco pode ser usado, mas não como você aprende na faculdade, não como você decora na época da faculdade, porque em questão de OAB e de concurso, isso vai gerar problema para você. Deixa o assumir risco de lado e tenta entender que o dolo eventual, o cara não tem qualquer intenção criminosa. Ponto. 2, o que dá a cara do dolo eventual é a famosa previsão concreta de resultado. Então você tem que olhar para a situação narrada na prova e ver que o cara teve a previsão, vamos dividir a palavra que ajuda? Previsão, ou seja, previu que aquilo podia acontecer, e aí você já desconstrói a história do acidente de trânsito. 99% das vezes que alguém avança sinal, que alguém olha para o celular, que alguém anda em alta velocidade, não previu que ia bater, senão não faria.
Você acha que você prevê que vai bater e matar alguém quando você avança o sinal? Ah, não, você devia ter previsto. Isso chama-se previsibilidade, que é a possibilidade de prever se você fosse mais atento, mais cuidadoso, mais cuidadosa, mais prudente. Por isso fala assim, imprudência. Que é culpa, falta de cuidado, crime culposo. É por isso que 99,9% das vezes que uma prova da ordem falar em acidente de trânsito com morte ou lesão, o gabarito é crime culposo. Crime culposo no trânsito, seja o 302 ou o 303 do Código de Trânsito. Então, dolo eventual é uma hipótese onde você não tem intenção nenhuma de praticar crime nenhum. Você apenas prevê que isso pode acontecer. Previsão. E concorda, consente, não tá nem aí se aquilo acontecer. E aí vem o nome do dolo. Olha que legal. Você prevê que um resultado pode acontecer e não tá nem aí se eventualmente ele acontecer. Daí dolo eventual. Vejam, prevê. Você não quer nada. Você quer avançar o sinal. Você quer falar no telefone. Você não previu. Isso é culpa. Agora, quando você prevê o resultado e fala, tudo bem, que se dane, pensa no exemplo clássico do falso cirurgião. O cara que abre lá uma clínica para fazer cirurgia estética, ele não é nem médico ou nem cirurgião. Lembra que teve um caso famoso lá do Dr. Bumbum? Que nome, né, meu amigo? Ainda mais pro cara que vai preso. Ô, papai! Esse aí, irmão. Bom, deixa pra lá. O Dr. Bumbum, esse aí, ele matou acho que duas moças, acho. Ou uma, matou uma, a outra ficou lesionada. O que aconteceu ali? Ele não era médico, ele fazia cirurgia lá plástica, estética. Porra, na cobertura, imagine isso, né? Do prédio dele lá, nem no consultório não era. Então esse cara, ele não tem intenção de matar a pessoa, tanto que ele ganha uma grana com essa porra. Mas é óbvio que se ele não é médico, ele prevê que ele pode matar alguém. Né? Claro, previsão. Ele não é médico, pô, tá metendo lá o bisturi na pessoa, botando um monte de anestesia. Ele não tem intenção, mas ele tem previsão. E ele concorda e consente que eventualmente isso aconteça. Porque ele está querendo ganhar o dinheiro dele. É o famoso não tô nem aí. Por isso a gente diz que o dolo eventual é o dolo do foda-se. Opa, é isso mesmo. A gente aprende isso até na faculdade como macete, né? Dolo eventual é o dolo do foda-se. Ou do dane-se, se você não quiser falar palavrão, dane-se. Por quê? Porque você prevê que aquilo pode acontecer, você não quer. Fala, dane-se, vai. Se acontecer, aconteceu. Tudo bem? Tá? E aí sim você pode usar o teu assumir risco. Porque se você previu que aquilo podia acontecer, e você falou, dane-se, tudo bem, se eventualmente acontecer, aconteceu, eu vou agir mesmo assim, eu vou assumir e aceitar os riscos. É previsão mesmo, é quase aquela coisa de vidente, sabe Mandinar? Lembra da Mandinar? Não, vocês não lembram. Procurem depois, que previu a morte dos Mamonas Assassinas. A Mandinar, ela é lá no Gugu Liberato, que também já morreu, tá lá com a Mandinar também. Então, né, coisa de velho, programa do Gugu, Mandinar, Mamonas Assassinas, sei lá, tem 30 anos que já morreram, mas todo ele, o pessoal lembra, né, que os meninos eram muito talentosos. Enfim, ela previu, ela foi lá no programa de auditório, na cara dos moleques e falou pra eles, não anda de avião não, que esse ano tem uma nuvem negra aí que eu vejo em vocês. Um climão, os caras morreram 3 meses depois. Enfim, mas ela ficou famosa como uma vidente, né? Então é previsão, gente, é coisa de vidente, dolo eventual, dolo do vidente. Você tem que prever aquilo e falar, tá nem aí, vambora. Aí você usa o assumir risco. Tudo bem? E qual é a característica interessante? Dolo eventual, você responde pelo crime doloso. Gente, não confundam com pré-ter dolo. Pré-ter dolo não tem nada a ver com isso. Pré-ter dolo é você querer um resultado, ter a intenção de gerar esse resultado e acabar causando um mais grave. Então eu tenho intenção de causar lesão corporal em você, dou um murro na sua cara e você cai, dá com a cabeça e morre. Eu não quis que você morresse, mas
mas era previsível que eu dei um porradão tão forte que você fosse se machucar mais sério. E aí você pode fazer dolo de lesão corporal com resultado morte, além do que você teve intenção. Por isso, pré-ter dolo, além do dolo. Tá? Pré-ter dolo, para a prova da ordem, você pode dizer que é meio que um sinônimo de dolo indireto. Para a doutrina mais aprofundada, e eu reitero isso também lá no capítulo de tipos dolosos do meu manual, é uma parte que alguns autores misturam, a gente tem que abrir também, porque já caiu questão de magistratura, de MP, separando dolo indireto de dolo eventual. O correto é que dolo eventual é uma espécie de dolo indireto, tá bom? Porque você tem o chamado dolo alternativo, que também é um dolo indireto, mas que não cai em prova de ordem. Tudo bem? Legal? Então, lembra disso. No dolo eventual, você não quer crime nenhum. Tá? Não, eu quero matar um. Não, você não quer matar ninguém. Você quer avançar o sinal. Né? Você quer fazer operação no cara. O sinal, se você quer só avançar, é culpa, porque você não previu a chance de gerar resultado. Mas se você não é médico e enfia o bisturi e anestesia em alguém, você tem a previsão de que isso pode acontecer. Por isso aqui no trânsito, se tirava muita dúvida, mesmo, era muito questionável se o racha, o pega ou a embriaguez associada ao acidente de trânsito não podia ser dolo eventual. Tinha muita jurisprudência a favor disso. Hoje, com o novo, as mudanças do Código de Trânsito, principalmente a questão da droga, da embriaguez, né, álcool ou droga vinculado ao acidente, ainda é, e hoje agora, por lei, 99,9% das vezes, crime culposo. Então, prova da ordem, acidente de trânsito, cara, 99,9% eles vão querer que você vá no crime culposo. Legal? Vamos ver o dolo eventual como dica, então. O agente não possui intenção, atenção para isso. Porém, ó, assim que você vê a diferença, ó, separando a palavra previsão, prever, ver primeiro o resultado, concretamente, na sua cabeça. Consente é indiferente, não tá nem aí, olha o nome vem daqui, ó, com a eventual produção desse resultado. Por isso a doutrina fala em teoria do consentimento, né? Porque você prevê e consente. Diferentemente do dolo comum, direto, tradicional, que é a teoria da vontade. Você tem vontade de gerar o resultado, é o dolo direto tradicional. Aqui você não tem vontade. Aqui você tem consentimento com uma eventual produção, algo que passou na sua cabeça, por isso previsão. Não confundam com previsibilidade, porque previsibilidade é culpa. Possibilidade de prever é o acidente de trânsito, né? Via de regra. Avançar sinal, andar em alta velocidade, olhar para o celular e por aí vai. E aí sim, se você falar que ele previu e consentiu, aí você usa o famoso assume o risco de produzir resultado, lembrando que o crime doloso é o mesmo homicídio doloso, que você tem intenção, a hipótese que enquadra aí no dolo eventual, se a questão tratar dessa forma. Tudo bem? Legal? Tá? Não confundam com pré-ter dolo. Pré-ter dolo é outra coisa, são os crimes qualificados pelo resultado. Lesão, normalmente é o seguida de, lesão corporal seguida de morte, estupro seguido de morte. Tudo bem? Porque você tem um dolo de gerar um resultado, quer aquele resultado criminoso, e a lei prevê como qualificador algo mais grave. Tá? Isso é pré-ter dolo. No dolo eventual ele não quer nada. Ele quer algo que não é crime. O cara doutor Bumbum lá queria operar a mulher e ganhar dinheiro. Tá? E aí ele assume os riscos. Porque ele prevê e fala, dane-se, vou fazer mesmo assim. Sinal fechado, meu amigo, você não avança pensando, se eu matar, matei, que se dane. É assim que se avança o sinal? Se você não pensa, você está com pressa, você vai embora, não sei o que a questão diga, né? Olhou o sinal e falou, eu sou maluco, vou avançar mesmo assim, dane-se se alguém morrer. Aí a questão está gritando para você isso. Mas a regra do acidente de trânsito, seja ele qual for, é que você não previu que ia lesionar ou matar alguém. Podia, devia, faltou com cuidado, é culpa. Tá? Beleza? Tranquilo? Dica do dolo eventual, bacaninha, resolvido. Legal? Para outras espécies de dolo direto de primeiro, de segundo grau, dolo geral e o próprio dolo eventual, é um tema que você merece uma atenção lá na nossa aula, no material completo. Vai lá na sua área do aluno,
abre o material interativo, tipo doloso, vão ter todas as espécies de dolo, um vídeo para cada espécie, questão sobre essas espécies, né? Mapinha mental mostrando a diferença. Merece uma leitura do PDF vendo os vídeos para você diferenciar essas categorias, porque cada uma tem sua nuance. Aqui a gente buscou a dica específica do dolo eventual, que é o mais badaladão deles aí, de uma forma geral. Legal?